A nossa aula de hoje, eu quero fazer uma introdução. Antes de falar especificamente da área de organização, sistemas e métodos, eu quero lembrar para vocês que as teorias administrativas são decorrentes de uma evolução da própria administração enquanto ciência. Lembrando que lá no final do século XIX, no início do século XX, nós tínhamos uma administração totalmente voltada para o homem-máquina, para o homem que competia com a máquina em termos de produtividade, de qualidade. E com a evolução da administração enquanto ciência, aconteceu o quê? Alguns estudiosos falaram, não dá para a gente pensar no ser humano como máquina, nós precisamos pensar no ser humano como ser humano, aquele que cansa, aquele que trabalha, aquele que tem fadiga, aquele que tem sentimentos, emoções e necessidades. E não somos máquinas. Depois, em termos de evolução de teoria da administração, tivemos as teorias estruturais, que passaram a olhar para as organizações como grandes estruturas. Estruturas de cargos, estruturas de salários, estruturas de setores, estruturas de procedimentos. E depois tivemos uma nova evolução da teoria da administração, com olhar de contingência, com olhar de sistemas. Para trabalhar com os conceitos de organização, sistemas e métodos, é muito importante que você veja as organizações como sistemas e em específicos como organismos vivos. Isso significa que toda empresa muda, se transforma continuamente. Toda empresa tem que ter um propósito, o seu objetivo. Toda empresa tem um limite de operação. Um limite em função de máquinas, em função de recursos financeiros, em função de gente, de uma série de outras variáveis. Então, quando eu olho para uma organização, eu preciso pensar numa organização como um sistema integrado e complexo. Que eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho máquinas trabalhando, eu tenho um clima organizacional, eu tenho uma cultura organizacional, eu tenho toda uma estrutura. E ao mesmo tempo que eu olho para essa organização como sistema, eu também posso olhar de uma forma mais tradicional, que é aquele ambiente em que tem um input de informações, de insumos, que passa por uma transformação e que tem um output, uma saída final. Isso constitui, vamos falar assim, um processo produtivo de qualquer organização, seja de produtos tangíveis, seja de produtos intangíveis. E o resultado de tudo que essa organização faz, elabora, sabe o que acontece? Gera-se uma retroalimentação, um feedback para que ela se revise na sua própria estrutura. Então, um pressuposto para que nós possamos trabalhar com o pensamento, com as ferramentas da área de organização, sistemas e métodos, é entender as organizações como sistemas complexos e sistemas vivos, que estão a todo momento se transformando e se modificando. Também não podemos esquecer que a área da administração, para trabalhar inclusive com a SM, ela é uma área que ela é multi-especialista. Nós, administradores, eu costumo dizer que nós somos formados em nada. Por quê? Porque a gente vê um pouco de psicologia, a gente vê um pouco de marketing, a gente vê um pouco de contabilidade, de economia, de finanças, um pouco de tudo, mas não somos formados numa especialização. E isso tem um lado muito positivo, porque nos forma enquanto profissional generalista. Óbvio que depois da nossa formação vamos ter que buscar uma especialização. E talvez uma das especializações que você vá buscar seja exatamente na área desse conteúdo, dessa disciplina. Você vai falar, Sâmia, mas eu nunca vi nenhuma empresa, um setor de organização, sistemas e métodos. De fato, é bem difícil mesmo. Às vezes, as funções, as atividades que você aprende na disciplina de organização, sistemas e métodos, elas estão inseridas na área de planejamento, na área da qualidade, na área de tecnologia da informação. Mas eu vou te dizer, todos os conhecimentos que você aprende numa disciplina de organização, sistemas e métodos, elas são utilizadas, as ferramentas, as técnicas, os métodos, em qualquer função administrativa. É sobre isso que nós iremos tratar dentro do conteúdo da área de organização, sistemas e métodos. Essa é a nossa aula número 1. Espero vocês para os próximos módulos.